Bom dia, turma. Mais uma disciplina, né? Acompanhando vocês. Hoje a gente começa com Fisiologia e Ciência dos Alimentos. Iniciamos com os princípios nutricionais. Existe uma conexão entre os alimentos, a alimentação e o apetite, que está relacionada com os estímulos sensoriais diferenciados, ocasionados por cada alimento, sua forma de preparação culinária e o apetite através dos órgãos sensoriais. Então, alimentos, alimentação e apetite têm sim uma relação muito forte, né? Dois estados fisiológicos são componentes importantes para o comportamento alimentar, sendo muitas vezes confundido. Entre eles, nós temos o apetite e a fome. E o que vem a ser o apetite? O apetite significa o desejo de comer, derivado não só das necessidades orgânicas, mas de sensações agradáveis ligadas ao ato de comer, fazendo com que a pessoa continue a comer mesmo que não sinta fome, porque muitas vezes pode levar à obesidade. Então, o apetite é aquela relação que a gente tem, que vontade de comer determinado alimento, né? Esse é o apetite. E a fome não. A fome é uma característica por sensação orgânica, física, por urgência de alimentos e que leva à ingestão inespecífica. O início da sensação de fome ocorre por diversas razões, sendo a deficiência de energia após um período de jejum ou aumento do gasto energético. Quando a pessoa sente fome, não escolhe o alimento, né? Então, tem situações até, vocês já viram nas redes sociais, na televisão, pessoas se alimentando de lixo, né? Aquilo sim é o estado da fome. O alimento é formado por moléculas complexas que devem ser transformadas em seus constituintes básicos, mais simples, a fim de torná-los em condições de incorporação ao meio interno. Então nós temos o alimento, que ele vai ser digerido e vai ser transformado nos nutrientes, para assim poder manter o nosso organismo funcionando. Ele fornece energias e materiais construtores das diversas substâncias essenciais ao crescimento e à sobrevivência dos seres vivos. A forma como os nutrientes se tornam parte integrante do organismo e contribui para o seu funcionamento depende dos processos bioquímicos e fisiológicos que direcionam suas ações. A nutrição é um processo biológico em que os organismos, tanto os animais e vegetais, utilizam-se de alimentos e assimilam nutrientes para a realização das suas funções vitais. A boa nutrição depende de uma dieta regular e equilibrada, ou seja, é preciso fornecer às células do corpo não só a quantidade, como também a variedade adequada de nutrientes importantes para o seu bom funcionamento. As vias de nutrição podem ser feitas por via oral, que é a normal, né? A interal e a parenteral. A via oral inicia-se pela boca de maneira natural do processo de alimentação. Já a interal é quando o alimento é colocado diretamente em uma área do tubo digestivo, que pode ser o estômago ou o jejunum, que o jejunum é uma das partes do intestino, através de sondas que podem entrar pela narina ou boca ou pelo orifício feito por cirurgia diretamente no abdômen do paciente. Esse orifício é chamado de estômago, juntamente com outro orifício gastrointestinal usado no processo digestivo. As vias interais podem ser via nasogástrica, onde a sonda é passada do nariz até o estômago. Nasoentérica, onde é passada pelo nariz diretamente ao intestino delgado. Gastrostomia, onde a sonda é implantada através de cirurgia, né, ou via endoscópica e permanece em um orifício diretamente ao estômago. Já a jejunostomia, a sonda é implantada também por cirurgia, por endoscopia, e vai ser ligada diretamente ao intestino delgado. A terceira via de nutrição, nós temos a via parenteral, que ela é feita quando o paciente é alimentado para administração direta na veia, ou seja, o trato gastrointestinal do paciente não pode em momento nenhum receber alimento, então a sua alimentação vai ser diretamente pela veia. Não passa pelo tubo digestivo, como o soro nas veias, quando se está impossibilitado de ingerir alimentos via oral. Os processos das funções vitais são digestão, circulação, respiração e excreção. A digestão é necessária para promover a quebra das moléculas do alimento, transformando em moléculas menores, que passam a ser absorvidas e aproveitadas pelas células.
Já a circulação ela é necessária para permitir que os nutrientes e os gases respiratórios possam fazer o trajeto necessário até os órgãos responsáveis pela digestão e pelas trocas gasosas de todas as células do organismo. Já a respiração ela é representada por dois processos, a inspiração e a expiração. As trocas gasosas são necessárias para obter o oxigênio necessário na respiração celular e a eliminação do gás carbônico resultante desse processo. A excreção, por fim, tem a finalidade de eliminar todas as substâncias tóxicas, inúteis e que estejam em excesso no organismo. A excreção pode ser feita através do suor, através das dejeções. Para que o indivíduo possa estar realizando de forma bem-sucedida as funções vitais, faz-se necessária uma alimentação equilibrada em nutrientes, de acordo com seus hábitos alimentares, segura sobre o aspecto higiênico-sanitário e ajustada à sua disponibilidade financeira. A apresentação dos alimentos em grupos permite uma associação mais fácil dos alimentos por nomes populares e as respectivas porções de unidades ou medidas caseiras, ou seja, na forma que o indivíduo costuma comer. Os grupos dos alimentos foram divididos em alimentos energéticos ou calóricos, os construtores e os alimentos reguladores. Os energéticos ou calóricos fornecem energia, como o nome já diz, para todos os processos metabólicos realizados pelo corpo. Pode ser comparado ao combustível de um carro. Na sua falta, teremos uma pessoa sem força muscular, lentidão dos movimentos, falta de ânimo e vitalidade. Por isso, quando passa um pouco o tempo da gente se alimentar, a gente começa a ficar com a moleza no corpo, sonolência, por conta da falta de energia. Alguns alimentos energéticos nós temos os carboidratos e as gorduras. Já os construtores, como o nome já diz, são alimentos plásticos e são responsáveis pela construção e formação do corpo, ou seja, promovem o crescimento. Participam da formação do sangue, músculos, ossos, cabelos, pele e órgãos, além de defender o corpo contra doenças, facilitando assim a sua cura. Exemplo dos alimentos construtores, as proteínas em geral, tanto de alto, médio ou baixo valor biológico. Já os alimentos reguladores, eles regulam e controlam as funções do organismo, mantendo a pele saudável e participam ainda da formação dos tecidos. Em sua falta, podem ocorrer alterações do funcionamento intestinal, falta de memória, sangramento das gengivas, perda de apetite, irritabilidade, enfraquecimento das unhas e cabelos. São eles as vitaminas e os sais minerais. Exemplo do alimento, nós temos as frutas, as verduras. Uma alimentação saudável baseia-se em um conjunto de fatores que irão contribuir para que isso possa ocorrer. E aí, em 1937, Pedro Escudeiro criou a Lei da Alimentação. A maior importância dela está com a simplicidade dos seus enunciados, que se adequam tanto para a alimentação de uma pessoa saudável, quanto para a dieta de indivíduos enfermos. Nós temos a Lei da Alimentação, são 4, a Lei da Qualidade, onde diz que todos os nutrientes são necessários ao organismo. A Lei da Quantidade, que existe um total calórico de nutrientes. A Lei da Adequação, onde vai se adequar a alimentação ao peso, altura, clima, sexo, estado fisiológico, coletividade. E a Lei da Harmonia, que é a distribuição de macro e micronutrientes nas proporções adequadas para cada indivíduo. Como eu disse, a Lei da Qualidade, as refeições devem ser variadas, contendo pelo menos um alimento de cada grupo, conseguindo assim todos os alimentos necessários para o bom funcionamento do corpo. A Lei da Quantidade, as refeições devem ser em quantidades suficientes para os indivíduos, de acordo com suas atividades e características físicas. E a Lei da Harmonia é o equilíbrio. Numa refeição, os nutrientes devem estabelecer uma proporção entre si. Ou seja, não pode haver muito de um nutriente e nenhum de outro. Já a Lei da Harmonia, por exemplo, em um prato com arroz, batata e carne, terá muito do grupo energético, que são os carboidratos presentes na batata e no arroz, e nenhum dos reguladores, como legumes, verduras e frutas. Essa relação a gente tem que equilibrar, colocando um nutriente de cada grupo. Já a lei da adequação, ela deve estar adequada a cada pessoa
levando em conta suas necessidades, suas preferências, sua renda ou a existência de alguma patologia. Bom, nenhum alimento conterá todos os nutrientes necessários à manutenção da vida, e o mesmo tipo de alimento pode oferecer ao organismo nutrientes em excesso, que podem causar várias doenças. O excesso não é bom, como também a falta pode vir a causar algumas patologias. Encerramos aqui nossa primeira aula. Estarei passando exercícios de fixação. Fiquem bem. Bom dia.